Olá! Desde que a fotografia foi inventada, vários foram os acontecimentos e inúmeras foram as pessoas capturadas em uma determinada circunstância, imortalizando aquele momento. A fotografia nos traz também informações de como as pessoas eram naqueles tempos mais distantes, ao retratar o comportamento daquela sociedade. Então, veja a curiosa história da humanidade em fotos. Todo mundo já ouviu falar de Machu Picchu, antiga cidade inca localizada no Peru. As imagens que temos hoje do local nos mostram uma cidade icônica e abandonada, porém, mesmo que sob ruínas, parece que tudo está bem organizado, limpo e pronto para receber os turistas. Mas nem sempre foi assim não, tá, gente? O primeiro registro que se tem de Machu Picchu data do ano de 1911 e foi feita por Hiram Bingham. Na verdade, logo depois de a cidade ter sido descoberta por ele e sua equipe de exploradores. Bingham ficou sabendo a respeito da cidade abandonada por meio de agricultores, que lhe contaram haver ruínas no topo de uma montanha e que se referiam ao lugar como Antigo Pico ou Machu Picchu, no dialeto local. Sorrir é para todos os tolos, segundo pensava Mark Twain, quando o assunto era fotografia. De acordo com o escritor, uma fotografia é um dos documentos mais importantes que se tem e não há nada mais condenável para a posteridade do que um tolo e idiota, sorrindo, capturado e fixado para sempre. Eu sei que hoje não deve haver um ser humano que concorde com isso, né? Uma vez que o Diga o X, lembra? Virou moda no mundo inteiro, quando se vai fazer a foto de alguém. Sem falar nas tão desmedidas selfies. Gente, o fato é que, no final do século XIX para o XX, não era comum pessoas sorrirem quando eram fotografadas. Mas e qual o motivo disso? De acordo com a revista Time, um grupo de pesquisadores concluiu que, na época, as pessoas tinham as dentições muito ruins, uma vez que não haviam tratamentos dentários decentes e muito menos estéticos. Só que essa teoria caiu por terra, uma vez que a grande maioria das pessoas da época não tinha dentes brancos e sadios. Outra teoria, agora mais técnica, que tenta explicar as fotos sérias do passado é que, para se obter uma boa imagem, o tempo de exposição do equipamento era maior e nem sempre as fotos tinham sucesso na primeira tomada, tornando o sorriso algo, cansativo de segurar. Faz sentido. Outra explicação tem fundamento cultural. Antes da fotografia, como a conhecemos, era comum técnicas como a fotopintura, inventada pelo francês André-Adolphe Disdery, em 1863. Aqui no Brasil, esse tipo de retrato foi bastante difundido e ainda hoje pode ser encontrado nas paredes das casas de alguns avós. Não havia como sorrir, uma vez que o artista precisava de uma referência fixa para fazer o seu trabalho. É humanamente impossível segurar o sorriso por tanto tempo, gente. Para você, qual desses motivos aí mais pesaram para que as pessoas não sorrissem para as fotos? Bom, o século XIX foi um dos mais movimentados na história da construção dos Estados Unidos. A imigração para diversas regiões do país do Tio Sam desencadeou uma série de ocorrências, desde colaboração mútua a conflitos e guerras internas por motivos territoriais e políticos. Assim mesmo, aquela época foi retratada de todas as formas, de acordo com o que cada ocasião oferecia. Esta foto mesmo que aparece na tela, por exemplo, foi feita entre 1863 e 65 e retrata a construção e o desenvolvimento da pequena cidade de Weimar, localizada no estado da Pensilvânia. Provavelmente, você já viu fotos e vídeos que enganam os nossos olhos, fazendo com que pensemos que a pessoa fotografada seja gigante, enquanto um objeto ou outra pessoa aparentemente próxima parece ser uma miniatura. Veja essa moça, por exemplo, que parece estar segurando as duas amigas, ou então o rapaz desta foto, que parece estar brincando com seus carros em miniatura. Mais um pouco de atenção e você verá que não é nada disso, gente. Ou então, que tal essa, em que o jovem artista pinta a Torre Eiffel? Gente, nada disso, nada disso. É apenas uma questão de ângulo e posicionamento dos elementos da cena. Hoje em dia, muita gente curte produzir esse tipo de imagem, mas a ideia não é nova não, como vimos, tá? Ela vem desde meados do século XX,
quando pessoas criativas já encontravam formas de sair do trivial da fotografia. É até estranho pensar que naqueles anos, quando a fotografia ainda era nova e estava em plena evolução, alguém já pensasse em sair dos padrões. Ainda bem, né, não? A criatividade, no passado, aliada ao bom humor, como as destas senhoras fazendo caretas, também trazia bons resultados, tá? Aliás, naquelas primeiras décadas da fotografia, certas imagens causavam não só estranheza no primeiro momento, como também traziam boas risadas quando eram finalmente compreendidas. Agora, como será que as pessoas reagiam naquela época ao ver imagens como destas mulheres e suas cabeças separadas? Ou então desta cabeça masculina sorridente deixada no degrau da escada, ou então dessa criança deitada com sua cabeça do lado? Ah, gente, como estamos falando de sociedade, épocas e costumes diferentes, não há como deixarmos de lado algumas bizarrices que acabaram sendo eternizadas pela fotografia também. Em algum país africano, em meados dos anos 20, acharam por bem fotografar um garoto vestido com uma pata de elefante. Pelo menos, a impressão que a imagem nos dá é que só deixaram o couro da pata e da canela do animal, justamente para que a fotografia fosse feita. Nos dias de hoje, levar uma criança para caminhar não é tão difícil, afinal, conta-se com cestinhas específicas e carrinhos mais confortáveis do que muitos sofás que tem por aí, viu? Porém, no início do século XX, a criatividade na produção de cestinhas para crianças deve ter vindo de alguma fazenda, né? Uma vez que o apetrecho mais parecia um cesto para carregar pequenos animais do que crianças. E podemos imaginar que não era lá algo tão confortável, nem para os pais e muito menos para os filhos, não é não? Psst, fica quieto. Bom, por falar em criança, aquelas que eram filhas de famílias mais abastadas tinham o privilégio de passar suas tardes em gaiolas. É isso mesmo, gente. Gaiolas penduradas em janelas, para tornar a coisa ainda um pouco mais bizarra, tá? Era uma alternativa que as famílias tinham em deixar os seus filhos um pouco lá fora, né? Tomando um arzinho e, quando possível, alguns raios de sol. Bizarro, né? Super bizarro. Que tal essa mulher abraçando uma caveira, hein? Nossa, eu diria que esta foto representa algo nada agradável, como a saudade de um filho que partiu precocemente. Crianças sempre foram alvos fáceis para fotógrafos malucos, pelo menos na virada dos séculos 19 e 20. Até em anúncios publicitários, hoje considerados completamente sem noção, crianças faziam parte. Esta imagem mesmo do garoto sentado, que parece fumar um cigarro ao lado de uma galinha, foi uma das fotos publicitárias não utilizadas, mas que ficaram para a história. Se qualquer fotógrafo ou publicitário, ao menos, pensar em fazer algo desse nível, será imediatamente cancelado nas redes sociais. Eu não tenho dúvidas disso. Agora, imagine fotografar seu filho com alguns badulaques para lá de esquisitos, como os chifres de um cervo aí ao lado de um corvo. Eu me pergunto, gente, qual seria a intenção dos pais ao fazerem uma foto assim com o próprio filho? Alguma campanha publicitária da moda? Que sei lá, ou a intenção era então criar um climão na família? Pode ser também. Bom, se a intenção no passado era gerar climões, vejamos então algumas bizarrices e gostos para lá de duvidosos de algumas pessoas que viviam no início do século XX. Ser fotografado ao lado de esqueletos, por exemplo, veio de um costume ainda mais antigo, gente, que era ser fotografado ao lado de um ente querido falecido. Já vamos ver algumas imagens interessantes disso, tá? Segura aí. De alguma forma, um dia, alguém achou interessante ter um esqueleto no ambiente fotografado para compor uma cena fúnebre como esta, na qual um homem passeia de bicicleta com seu amigo esquelético, enquanto o outro, sentado em um banco, observa. Por que isso? Para nós é um tanto quanto estranho, né? Mas pode ter certeza que, na época, era algo inovador e criativo. Da mesma forma, tempos antes, ainda na era vitoriana, final dos anos 1800, tornou-se comum fazer fotos de família, sendo que uma ou mais pessoas na foto já estavam, mortas. É isso mesmo, gente. Por muitos anos, foi costume entre os europeus e também alguns imigrantes americanos fazer esse tipo de fotografia. Afinal, para eles era uma boa maneira de ter um último momento com um ente amado antes de ser enterrado. Os fotógrafos da época se empenhavam nos mais variados recursos para dar a impressão de que a pessoa estivesse viva, como pintar as pálpebras e parecer que os olhos estivessem abertos, como nesta foto aí, dos jovens pais e seu filho falecido. A maquiagem do garoto fica tão boa, né, que nem parece ter falecido. Já nesta outra imagem, há uma filha ao lado de sua mãe.
Agora veja que perfeição e astúcia que o fotógrafo teve e tente adivinhar qual das duas era a falecida na foto. Bom, acertou quem disse a mãe. É isso mesmo. Já nesta outra imagem, vemos os pais junto à jovem filha que havia falecido naquele dia, vítima de doença. Os fotógrafos trabalhavam até mesmo na expressão facial dos seus modelos, um tanto fúnebre, né? Mas eram verdadeiros artistas do post-mortem. Então, diz aí pra mim, né? Quando você vê fotos tão antigas e de uma época em que os costumes eram completamente diferentes, o que você sente a respeito, hein? A modernidade tá melhor ou pior do que no início do século passado? Nossa, essa maquiagem me lembrou até aquele filme A Morte Lhe Cai Bem. Socorro! Socorro! Ajude! Rápido! Seu bêbado! E Bruce Willis é um maquiador de defuntos. E cada um com sua tradição. Até a próxima.